pessoal, esse é o Em Dupla com Consulta, eu sou o Lucas Leite, esse é o Pepe Mujica e hoje a Fernanda infelizmente não pôde estar conosco. Ainda assim, a gente vai fazer um vídeo hoje sobre canais e podcasts de política internacional para vocês. Mujica pediu para avisar que se você ainda não se inscreveu no canal, essa é a hora. Aproveita também para ativar as notificações, curtir esses outros vídeos, deixar seu comentário e compartilhar com seus amigos. As nossas redes sociais também vão aparecer por aqui. As minhas, as da Fernanda, as do Mujica e dos outros 3 gatos comunistas e também aqui as do canal. Aproveita e segue a gente lá. Hoje, então, a gente vai dar algumas dicas, de vários canais e podcasts que a gente gosta muito, que falam de política internacional, política doméstica, de temas sobre a nossa atualidade. O primeiro que a gente vai sugerir é de uma grande amiga que tem ajudado bastante aqui o canal, que sempre está incentivando a gente, está sugerindo nossos vídeos, que é a Ana Carolina Costa, do Hell Help Internacional. Esse canal é feito justamente por uma internacionalista, que é a Ana Carolina, e ela fala tanto de como foi fazer faculdade de Relações Internacionais, quais foram os desafios, quais livros ela recomenda, como é que era a rotina de estudo dela, como hoje em dia, pós-faculdade, ou seja, mercado de trabalho, o que está legal, o que não é, quais são as oportunidades que surgiram para ela, como que ela agarrou essas oportunidades. É um canal muito legal porque fala também de vídeos, filmes, livros, séries de relações internacionais, igual a gente também fala. Então é um bom bate-papo, a gente está sempre falando de temas às vezes até parecidos, a gente fala por coincidência coisas quase iguais na mesma semana. Então um beijo grande para a Ana Carolina, que sempre nos ajuda aqui, e uma dica boa para vocês. Sobre dicas de como estudar para Introdução ao Estudo das Relações Internacionais, mais conhecido como IERE. É uma das matérias que está presente no primeiro semestre de várias graduações aí de Relações Internacionais ao redor do Brasil. A segunda dica é de uma quase internacionalista, que é a Blenda Andrade. Ela estuda Relações Internacionais e o foco do canal dela é justamente esse, a rotina dela na faculdade. Por isso o canal dela é muito legal para quem ainda está cursando o RI, para quem faz alguma faculdade, quem tem interesse na área, quem estuda para concurso e quer algum tipo de ajuda para criar essa rotina, porque ela fala muito da rotina de estudos dela, de quais são as perspectivas dela para o mercado de relações internacionais, qual a percepção dela sobre o curso, o que ela espera, e ela faz dicas tipo videoaula de teorias de relações internacionais, ela chama os amigos para conversar sobre o curso, então é muito legal, vale também, fica a dica. Como muitos de vocês, eu também já fiquei em dúvida entre direito e relações internacionais, e nesse vídeo eu vim contar sobre a minha trajetória para começar a me interessar sobre relações internacionais e no final escolher cursar RI. Terceira dica de hoje, não é agora um canal, mas um podcast dos nossos amigaços, o Felipe e o Geraldo, que é o Chutando a Escada. Eu tenho certeza que se você não conheceu, você vai adorar esse podcast, porque eles falam toda semana sobre um tema muito pertinente, muito relevante. Eles sempre chamam convidados muito legais, os caras são muito bons. Eu e a Fernanda já participamos, cada uma vez, do podcast. Foi uma conversa super divertida, super fluida. Então, eles são muito legais. Eles fazem playlists toda semana que são sensacionais, ficam sempre no Spotify pra gente poder assistir depois. Recomendo se você quer uma visão crítica sobre relações internacionais, sobre os temas atuais, sobre África, América Latina, China, Estados Unidos. Esse é o podcast para você, Chutando a Escada. Mas o episódio de hoje foi uma conversa que eu gravei com o professor Maurício Santoro, lá da UERJ, do Departamento de Relações Internacionais da UERJ, sobre uma viagem que ele fez à China um mês e pouco atrás. O Maurício conta pra gente direitinho como é que foi essa viagem. Ele tuitou muito a respeito dessa viagem, praticamente. E aí o Mujica pediu para avisar vocês que a outra dica é o Xadrez Verbal. Ele tem a versão de podcast, que é a principal, que é sensacional também, muito bom. Eles falam de história, de política internacional, política doméstica, cultura. Mas eles têm a versão também em canal, no YouTube. E essa versão do YouTube, o que eu mais gostei e mais recomendo é a playlist de história do Brasil. Eles fizeram vídeos pequenos e médios sobre vários momentos e desmistificando algumas coisas e apontando, não no sentido de uma videoaula, mas assim, super informativo, super fácil, super dinâmico. Essa dica também vale muito para quem está estudando, para quem vai prestar concurso, mas para quem gosta de história, para quem gosta de entender mais sobre o nosso país e quer falar com propriedade, não aprender no Zap. Fica a dica. Mas é aquela coisa bem de filme, né? O Justin Trudeau deve ter ligado para ele e falado, você tem um dia para me entregar sua carta de renúncia aí, né? Então ele foi demitido. Ele que não era, né? Ele não é um diplomata de carreira. A quinta dica é o Politize.
O Politize, na verdade, ele é uma organização sem fins lucrativos que busca a educação política aqui no Brasil. Ou seja, não tem nada mais atual e necessário do que o Politize nesse momento, né? Fica a dica. Se você não entendeu, então realmente você precisa do Politize. Ele explica tudo sobre eleições, processo legislativo, qual que é a função, qual que é o papel dos nossos legisladores, do Congresso, do STF. Ele tenta engajar a população, portanto, nessas questões e fala isso de uma forma super fácil, tranquila, didática. Serve muito para quem é professor, para usar para explicar algumas coisas, serve para gente que está sempre querendo retomar alguns conceitos rapidamente, mas mais que isso, é realmente para educar a população politicamente. E não tem nada mais necessário no nosso contexto, no nosso país nesse momento, do que isso. Então, parabéns pro pessoal do Politize. E uma dica, eles estão aceitando embaixadores, né, desse processo, dessa empreitada. Então, se você tem vontade de se engajar, se você fala, tem que mudar como a gente vê a política e faz política, o Politize é um bom começo. Vai lá e procura eles que vocês vão gostar. Voltando ao STF, pessoal, eu quero que vocês saibam que na condição de guardião da Constituição, ele é responsável por julgar algumas ações constitucionais. Dentre essas, nós temos a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI, a ação declaratória de constitucionalidade, a ADC, e a arguição de descumprimento de preceito fundamental. A última dica, pelo menos nesse vídeo, de política internacional e YouTube, é o canal Tese 11. Esse canal é muito legal. Eu aprendi muita coisa lá porque a visão deles não é necessariamente de relações internacionais nem de política por si só. É uma visão muito da sociologia. Então essa visão sociológica, ela dá um outro contexto pra gente, dá uma outra visão sobre os fatos, principalmente aquilo que a gente tem discutido muito em termos de projetos para o Brasil, em termos de política doméstica, de partidos políticos, em termos de cultura política do nosso país, sobre as questões que a gente tem muito discutido, né, aqui no Brasil, esses temas morais, políticos, sociais, que têm ganhado muito destaque nos últimos anos. Então, Tese 11 é uma boa dica para você que quer uma visão mais sociológica. Você já ouviu falar dos mandatos coletivos? Só nessas eleições são mais de 10 propostas de mandato coletivo espalhados pelo Brasil inteiro. Então eu vim contar para vocês exatamente o que eles são. Última dica. Você achou que eu não ia dar uma dica de cultura pop hoje? Um canal, um podcast, alguma coisa assim? Você errou aqui. A primeira dica que eu vou dar de cultura pop, e esses vão ser 2 bônus na verdade, vão ser 2 dicas. É o podcast que eu mais amo nesse planeta. Eu sou Vander, confesso, que é o podcast Um Milkshake chamado Wanda. É o 5º podcast mais citado no Twitter do Brasil inteiro. Eles são sensacionais. Marina, Felipe e Samir, eu amo vocês, vocês são demais. Eles falam tudo de cultura pop que vocês possam imaginar, gente. Filme, série, livros, TV, reality show, música, tudo. E eles falam sabendo muita coisa. Então meu Meryl de hoje, meu interessante Ney, vai pro Milkshake chamado Wanda, o maior podcast, o melhor podcast de todos de cultura pop desse país. Tá começando mais uma edição do podcast, o Milkshake chamado Wanda! Chamado gente, eu tô rindo porque é a terceira vez que a gente tenta começar e eu falo besteira. E a Marina atrapalha. Risquei o braço. Chamado Wanda. Essa camiseta aí do Japão. Vamos lançar, quando você foi lá? Vamos lá. Por fim, a dica final, essa dica bônus, é o canal Coisa de Nerd. Esse canal é muito legal porque eles falam, obviamente, de nerdices, de cultura pop, de videogame, de séries, de TV, etc. E de coisas gerais que acontecem no mundo, mas eles falam, principalmente ultimamente, eles têm falado muito sobre política internacional, política doméstica. Eu estudei com o Leon na Faculdade de Relações Internacionais lá na PUC Minas, ele era meu veterano lá na frente, não sei se da turma do Casarões, que veio aqui um tempinho atrás. Eu lembro que a gente participou de um modelo do Temas, que era a simulação para o ensino superior lá da PUC Minas. Se vocês gostam de bom conteúdo, é o Coisa de Nerd. Vai lá que vocês não vão se arrepender. Vamos lá então, chegou a hora de brilhar, tá bom? É um homem de muita fé, Brasil. É assim, Nilce, você escolhe a sua canção. A sua cantiga. E você joga, eu vou jogar no difícil, beleza? Ah, olha não, aqui. Meu bem, essa... você tá muito Peraí, tá trocada a mão, calma. Então, pessoal, minhas dicas são essas. Eu queria muito que a Fernanda estivesse aqui hoje, mas hoje ela realmente não pôde vir. Eu sei que vocês vão sentir falta dela, porque ela é maravilhosa, ela é sensacional e a gente ama ela. O Mujica tentou participar, mas ele é meio de lua, então ele resolveu que ele ia participar um certo período, depois ele achou que o cachê ou o sachê, nossa, que péssimo, não era suficiente. Então espero que vocês tenham gostado.
Então se você assistiu até aqui, curte o vídeo, deixa seu comentário, compartilha com seus amigos. Se não se inscreveu, se inscreve no canal agora. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Tchau, tchau!